Tudo bem, pessoal? Nós vamos continuar a frente 1, que estava falando de ligação covalente. Então, nós falamos de ligação covalente, a última aula nós vimos a geometria das moléculas e agora, na sequência, a polaridade. Nessa aula tem duas coisas bem importantes. A polaridade da ligação e a polaridade da molécula. Você não pode confundir as coisas, né? Quando vai ler o exercício, tem que ficar bem claro o que ele está questionando. Se é a ligação ou a molécula como um todo, né? Então, essa polarização, essa palavra, né, polaridade, te remete o quê? Se você fala polaridade, você pensa no planeta Terra, norte e sul, uma pilha, positivo, negativo, uma discussão polarizada para os extremos, não é? Então, essa ligação covalente, a ligação, ela pode ou não ser polarizada, quer dizer, tender para algum lado. Então, nós vamos estudar primeiro tópico da aula, a polaridade da ligação e depois a influência da polaridade na ligação no todo, que é a molécula. Então, são coisas diferentes, ligação e molécula. Se você olhar ali o slide, eu tenho ali a fila de eletronegatividade. Então, importante que os senhores saibam de cor essa fila de eletronegatividade. Tem aquelas frases bobinhas que a gente fala para tentar ajudar a memorizar. Uma delas, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, o flúor é o mais eletronegativo, o cara mais alucinado por elétrons, e o hidrogênio é o mais bobão, o que menos é alucinado. Quando eu falo alucinado, você lembra que a eletronegatividade é a força com que o elemento vai puxar o elétron na hora da ligação. Então o flúor, na hora que ele vai lá, compartilha o elétron com alguém, ele puxa esse elétron com muita força. E o hidrogênio é o que puxa com menos força. Então, na ligação covalente, vocês lembram que os elementos eles são eletronegativos, então eles estão compartilhando o par de elétrons, e neste compartilhar, a diferença de eletronegatividade pode fazer com que um puxe com mais força do que o outro. E aí é que vai surgir justamente a polarização da ligação. Vamos olhar lá o quadro. Então, se você olha para o quadro, estamos falando, para o primeiro momento, a polaridade da ligação covalente. Né? Lembra que só tem aula de ligação covalente daqui para frente, né? Só falando da ligação covalente. Então, a ligação covalente ela pode ser polar ou apolar. Como eu disse, o que manda é a diferença de eletronegatividade. Quando você olha ali o HF ou HCl, que estão no exemplo, o H e o F, o flúor é o elemento mais eletronegativo. No HCl, o cloro é um elemento mais eletronegativo. Então, essa diferença de eletronegatividade faz com que o flúor puxe com mais intensidade o elétron do que o hidrogênio. O cloro e o hidrogênio, o cloro puxa com mais força. E aí vai surgir um dipolo que eu já vou colocar na próxima tela. Se a ligação for entre átomos iguais, não há essa diferença de eletronegatividade. Se não tem ninguém puxando com mais força, então não polariza. O par de elétrons compartilhado fica exatamente entre os núcleos. Ninguém ganha, como se fosse um cabo de força, né? Quando um é mais eletronegativo, um puxa com mais força do que o outro. Se não tem essa diferença, ninguém puxa, não polariza. Vamos lá para a próxima tela? Então você vai olhando. Primeiro exemplo, os dois átomos de cloro. Dois átomos iguais, não há diferença de eletronegatividade, o par de elétrons fica bem no centro, ninguém puxa, não polariza. Agora, entre bromo e cloro, você lembra da fila de eletronegatividade, o cloro é um pouco mais eletronegativo. Então, o parzinho de elétrons já se desloca um pouquinho mais para o cloro. Ele está puxando com um pouquinho mais de força. E é um par de elétrons. Gente, se é um par de elétrons, são uma carguinha negativa, indo mais para o lado de um do que do outro. Então, começa a ficar mais negativo de um lado do que do outro. Ali aí com o cloro é mais eletronegativo do que o iodo, um pouquinho mais, e aí você vai observando que o par de elétron vai tendendo. Esse tender mais para um lado do que para o outro, ele vai polarizando. E ali, finalmente, o HCl, o cloro bem mais eletronegativo do que o hidrogênio, puxa com mais força, o par de elétron fica mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então ali, você vê o exemplo. Quando tem os dois átomos de flúor, o par de elétrons exatamente no meio não cria um dipolo elétrico. O par de elétrons está sendo compartilhado igualmente.
Agora, se eu pegar o HF, o flúor, você vê que o flúor puxa o par de elétrons com muita intensidade, ele é mais eletronegativo. Puxando o par de elétron, ele fica com um deltinha menos, ele está quase, né, porque não é uma ligação iônica, se fosse iônica, um perde, o outro ganha. Ali o flúor está quase ganhando esse elétron, então ele fica com uma carguinha, é um deltinha menos, quase negativo, e o hidrogênio fica quase positivo, né? Então o flúor, puxando com força, polariza a ligação, cria esse dipolo elétrico, mais de um lado, menos do outro. Então tá vendo que ele tem um mi, né? Esse vetor, um vetor pode mostrar pra gente essa força que ele está puxando, né? O vetor retrata isso. Então o flúor puxando com mais força cria esse vetor no sentido do flúor, polariza, ele está mais negativo, o hidrogênio mais positivo. Então fica esse dipolo elétrico numa molécula. Então a ligação covalente tendeu, polarizou. Por exemplo, né, se vocês olharem aqui, ó, tava lá a molécula de HCl, lembram? Então aqui o hidrogênio e o cloro. Como o cloro é mais eletronegativo, é como se fosse, ó, ele vai puxando. Ele literalmente puxa. Então, isso a gente fala que polariza, né? Tende para algum lado. Então, vai polarizar a ligação. Se eu pego aqui a molécula de água, por exemplo, ó, a molécula de água é uma coisa. Nós estamos primeiro falando das ligações. Então, aqui está o O e aqui está o H. Aqui eles estão compartilhando o par de elétrons. Só que o O é mais eletronegativo que o H. Então, o O não puxa o elétron com mais força. Esse puxar com mais força, aqui fica um deltinha menos, aqui um deltinha mais. Então a ligação polarizou. Aqui é a mesma coisa, né? O O puxa, então são aqui ligações, o que une os átomos, covalentes polares. Aqui, por exemplo, no CO2, também. Aqui está o carbono e aqui está o oxigênio. Então entre carbono e oxigênio tem diferença de eletronegatividade. Aqui o O é mais eletronegativo, então o O puxa com mais força. Então, esta ligação, essa nuvem eletrônica, está mais para o lado do O do que para o do carbono. Então, é uma ligação covalente polar. Na verdade, são duas, né? Essas duas ligações polarizam. Aqui o O puxa para esse lado e esse O puxa para o outro. Se fosse fazer um vetor, tem um vetorzinho apontando para cá, um vetorzinho apontando para lá. Beleza? Então, agora, nós vamos olhar a regrinha prática para saber a polaridade da molécula. Então falamos da polaridade da ligação, o que unia um átomo ao outro. Agora eu vou olhar a molécula como um todo, esse conjunto aqui, se ele polariza ou não. Eu vou dar a primeira regrinha prática e depois nós vamos ver essa soma de vetores, né? A regrinha prática, você vai olhar a molécula e vai saber dizer se ela é polar ou não. Para eu olhar a molécula, primeira coisa, saber a polaridade, você tem que ver se a molécula é ou não diatômica. Então, eu tenho moléculas com 2 átomos e moléculas com mais de 2 átomos. Então, no primeiro bloquinho, só moléculas com 2 átomos. Se são 2 átomos diferentes, aqui o cloro, ele puxa a própria molécula, tá vendo que tem uma resultante, né? A molécula se movimenta, então é uma molécula polar. Então, a ligação e a molécula são polares. No caso do oxigênio, a ligação é apolar e a molécula também é apolar, porque ninguém puxa com mais força. Nenhum não vai. Os dois estão compartilhando de maneira igual. Então aqui a ligação e a molécula são apolares. Então retomando, moléculas diatômicas, 2 átomos diferentes, a molécula é polar. 2 átomos iguais, a molécula é apolar. Agora, continuando, nós vamos ver para moléculas que não são diatômicas, para moléculas com mais de 2 átomos, a polaridade. Então, se você olha na tela, eu vou olhar o seguinte: para a molécula ser polar, ela tem que ter ligantes diferentes ou sobrar par de elétron no átomo central. E para a molécula ser apolar, ela tem que ter ligantes iguais e não sobrar par de elétron no átomo central. Então, sempre focado no átomo central dessas moléculas. Lembrando, mais uma vez, que aqui são regrinhas práticas, né? Para determinar a polaridade das moléculas.
Então, se eu pego, por exemplo, ó, o CH4, uma molécula com mais de 2 átomos, ela tem ligantes iguais e não sobra par de elétron livre, aquele não ligante, no átomo central. Então, essa molécula ela é apolar. Ligantes iguais e não tem par de elétron livre no átomo central. Agora, se eu pego a molécula de amônia ou de água, vocês lembram que ela tem aquele parzinho de elétron não ligante aqui, né? A água tem 2 pares de elétrons não ligantes. Então, se, apesar de terem ligantes iguais, sobra par de elétron aqui do átomo central, a molécula vai ser polar. Então, se sobrar par de elétron no átomo central, polar. Água sobra par de elétron no átomo central, ela é polar. Se você, na nossa tabelinha, ali no slide, por exemplo, aqui o CH3Cl. Então, eu tenho 3 átomos de hidrogênio e 1 de cloro. Então, tem o átomo central, os ligantes não são todos iguais. Então, se eu tiver ligantes diferentes, a molécula vai ser polar. Então, retomando, né? Moléculas aqui, ó, por exemplo, o CO2, uma molécula com mais de 2 átomos, não é? Então, eu olho o átomo central e os ligantes, CO2. Os ligantes são iguais e não sobra par de elétron livre aqui no átomo central. Então, esta molécula é apolar, apesar das ligações entre o C e o O serem polares. Então, a ligação que une o C e o O é mais eletronegativo, a ligação polariza. São ligações polares. Agora, a molécula como um todo, átomo central, ligantes iguais, não tem par de elétron livre, a molécula de CO2 é apolar. Vamos lá, NH3, amônia, né? Ligantes iguais, mas sobra o par de elétron aqui no átomo central. Se sobra o par, você pode ver também aqui no slide, se sobra o parzinho de elétrons ali no nitrogênio, sobrou o par de elétron no átomo central, a molécula é polar. E no caso do CH3Cl, de novo, ó, ligantes diferentes, a molécula também é polar. Beleza? Agora, meninos, vocês vão fazer um outro jeito, né? Então, essa regrinha prática, você olha para a molécula, átomo central, os ligantes, vai dizer se ela é polar ou não, né? Sem pensar muito. Pá, regrinha prática, decorou, você fez. Agora, eu tenho aqui a origem dessa polaridade da molécula, que é justamente essa soma desses dipólos, desses vetores, não é? Porque se o oxigênio puxa o par de elétron, tem um vetorzinho resultante, aquele Mi, né? Na verdade, o vetor aqui e aqui, depois eu vou ter o vetor resultante da molécula. Então, eu tenho vetores, quer dizer, eu tenho forças, o O puxando e o O puxando. Só que essas forças atuam na molécula como um todo. Então, se você pensar, o O puxa para cá, esse O puxa para lá. Ao mesmo tempo, os dois puxam. Esta força anula a outra. Então, se uma força anula a outra, a resultante dessa soma de vetores dá zero. Se essa resultante for zero, a molécula é apolar. Então, eu tenho a regrinha prática, que eu olho e falo, átomo central, ligantes iguais, não sobra par de elétron apolar. Regrinha prática, não precisa saber geometria, nada. Agora, o porquê dessa molécula ser apolar está nessa origem da soma dos vetores. A hora que eu pegar a molécula, eu sei que a geometria é linear. Eu sei que o O puxa aqui, o O puxa para lá. Um vetor anula o outro, a resultante dando zero, a molécula é apolar. No caso da água. Opa, peraí, peguei a molécula errada aqui, ó. Água. Então eu tenho o oxigênio e os hidrogênios. Lembra que sobra par de elétron. Então, na regrinha prática, sem fazer nada de soma de vetor, nada disso, eu olhei, falei, ligantes iguais, mas sobra par de elétron no átomo central. Se sobra par de elétron no átomo central, é angular. Beleza. Sendo angular, vai ser também aqui polar, né? Porque sobrou par de elétron, ele é polar. Angular e polar. Agora, pela soma de vetores, você vê que aqui, ó, o O tá puxando. Então, aqui o O puxa aqui desse lado. Aqui, meu Deus do céu, o O puxa aqui. Então, esses vetorizinhos aqui, ó, se somados, aí você olha a tela que é mais fácil. A hora que você soma, o O puxa daqui, puxa de lá, a resultante daqui para cima, né? O O vai puxando, a resultante não é zero.
Se a resultante não é zero, a molécula é polar. Então, uma maneira de saber a polaridade é a soma de vetores. E a outra maneira é a regrinha prática. Beleza, meninos? Ficamos por aqui. Tchau!